Fala galera, olha só quem tá de volta. Voltei com os vídeos e vou dar seguimento aqui ao trabalho que nós temos feito na igreja, nossa igreja local, a Elipse Lisboa. Nós temos ministrado aí já tem alguns meses acerca das parábolas de Jesus. Então eu resolvi trazer isso aqui em vídeo para vocês, para aprenderem junto conosco. Nós vamos falar primeiro sobre quem são os discípulos de Cristo. Então, em Mateus 5,13, o apóstolo Mateus ele vai registrar a seguinte fala de Jesus. Ele vai dizer: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Marcos, ele vai registrar o seguinte, que Jesus diz que bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E Lucas vai dizer o seguinte, bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essas parábolas que Jesus usava eram histórias sobre coisas rotineiras da época das pessoas que estavam ao redor, que paravam para ouvi-lo. Então ele utilizava de histórias para trazer as verdades do seu reino. Nessa parábola do sal da terra, Jesus vai utilizar de algo que era muito comum para eles. É algo que era usado no cotidiano, tal como nós usamos o sal hoje no nosso cotidiano. Só que Jesus traz uma verdade fundamental: a identidade e a função do discípulo de Cristo. Na época de Jesus, o sal ele não era como o nosso sal que nós usamos hoje. Ele era um sal grosso. Ele era encontrado ali ao redor, ao pé do Mar Morto. E esse sal, ele era utilizado, além de temperar os alimentos, ele era utilizado para conservar os alimentos que eram congelados, né? Os alimentos, principalmente peixes, carnes, era utilizado para conservação. Então Jesus declara que os seus discípulos são sal da terra. Ou seja, Jesus dá uma característica da identidade dos discípulos. Eles deveriam influenciar aonde quer que eles fossem. E também, como característica desse sal, preservar. Então, os discípulos, eles tinham a missão de retardar o apodrecimento do mundo. Nós, como discípulos de Cristo, temos essa missão também, de retardar o apodrecimento moral do mundo e manter os valores, os princípios que Jesus ensinou para nós há 2000 anos atrás. Só que se esse sal perde o sabor, para que ele vai servir? Então, o sal daquela altura, ele perdia o sabor quando ele era misturado com outras substâncias, com outros minerais. Então, se esse sabor, se esse gosto do sal fosse corrompido, ele não serviria para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O seguidor de Jesus, que perde as suas características ao longo do caminho, ele perde a sua utilidade no cumprimento da missão. Ele deixa de ditar o sabor, de preservar a moral, de preservar os valores do reino. Um discípulo que perde as suas características, ele desce de preservador para material de pavimentação, para ser pisado pelos homens. Então, um discípulo, um cristão, ele só vai conseguir influenciar os ambientes onde ele está se ele não se deixar perder as virtudes, os ensinamentos que Cristo colocou dentro dele. Mas tem um porém, o sal destaca o alimento, porque o alimento é Cristo. Ele é o pão da vida, ele é o alimento, é ele quem nos alimenta. Nós, como discípulos, só colocamos o alimento em destaque, só colocamos Cristo em destaque. Só que a presença excessiva de sal ou a ausência de sal compromete o alimento. Então é responsabilidade nossa, como cristãos, como discípulos, dosar o sabor. Algumas pessoas vão conhecer, vão provar do alimento que é Cristo através das nossas vidas. E se a gente falha nessa missão de apresentar Cristo corretamente, nós comprometeremos a impressão de que essas pessoas que não conhecem a Cristo terão de Cristo, terão do Evangelho uma má impressão por causa de nós. E o sal e os discípulos, eles têm uma similaridade. Eles têm que causar sede nas pessoas. Nós, como cristãos, devemos produzir no mundo lá fora a sede do Evangelho, a sede de conhecer a Cristo, a sede de conhecer o livro, a Bíblia, as palavras que Jesus deixou para nós, de conhecer esse Salvador que nos salvou, que nos transformou e que nos chamou. Em Colossenses
4:6, o apóstolo Paulo vai dizer que a palavra que nós carregamos possa ser temperada com sal. Que nós possamos destacar Jesus aonde nós formos. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários, que a gente possa crescer no conhecimento de Cristo e espalhar essa sabedoria que transforma tantas vidas.